Dênio. Dênio foi o primeiro a entrar hoje, hein? Vou acenar. Luana, Tatiane, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar só mais um pouquinho para uma galera massa entrar. Yasmin. Rapaz. Vamos esperar uma galerinha entrar pra gente poder começar. Meu amor entrou. Família entrou. Josi, sejam muito bem-vindos, gente. Vamos continuar falando sobre depressão. Camila, seja bem-vinda, gata. Saudade de você, viu? Sobre esse tema que é tão complexo, tão presente na nossa vida. Vini, boa noite. Evitem mandar corações, é verdade, porque trava mesmo. No meio da live eu falo, na verdade, sistematicamente eu vou falar sobre isso, porque dá uma travadinha mesmo. Ai, gostou da caneca? Linda, né? Então pronto, vou começar, tá, gente? Esses últimos dias parece que a gente estava adivinhando, vê se não é. Na última semana, a live passada, a gente falou sobre depressão e parece que deu um boom essa última semana. Não sei se vocês perceberam que o Whindersson Nunes falou sobre isso. Esses dias, uma menina de 17 anos se matou, que ela era de Raul Gil, né? Cantava em Raul Gil, era vista, tinha visibilidade, tinha uma certa visibilidade. E depois a gente descobriu que a mãe dela tinha morrido de câncer, o irmão dela também tinha morrido de câncer, e ela não deu conta e com apenas 17 anos se matou. Isso é recorrente, isso é comum, infelizmente. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. O panorama não tá legal e a gente precisa falar sobre o assunto, e é por isso que eu tô aqui, porque informação é tudo, como eu já falei com vocês na sessão... Eu só tô querendo falar que é sessão passada, mas é a força do hábito. A live passada, e a gente precisa hoje focar um pouco mais nas dicas, tanto para quem tá passando por esse momento, né, de depressão, tá se sentindo deprimido, tá se sentindo desanimado, apático, fora do prumo, vendo a vida em preto e branco, ou em tons de cinza, ou a vida nublada, ou tá com a sensação de anulação, com as emoções congeladas, sem sentido pra vida, tudo que antes gerava prazer, gerava alegria, conforto e paixão, deixou de ter esse valor reforçador. E também falar um pouquinho para os familiares, que muitas vezes a gente não sabe como agir, né? A gente se vê diante de uma pessoa que está com depressão e a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe se fala, não sabe se fica calado, se fica distante, se fica perto. E falar sobre isso é super importante, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, e o conhecimento é bom, porque só depois que a gente conhece, a gente pode intervir sobre ele. Então eu tô aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem ir falando. E na verdade é esse o objetivo da live de hoje. Aí a depender de como a gente for conduzindo a coisa, se necessitar, se precisar de uma outra live falando sobre isso, providencia isso sem problema nenhum. E o objetivo mesmo é a gente entrar mesmo no tema, conhecer isso, esse fenômeno chamado depressão, que é uma patologia, que é uma doença. Tchau, amor.
Vocês viram a Alex passando aqui? Tchau. É uma patologia, é uma doença mesmo, que mexe em toda a bioquímica do seu cérebro, que mexe com os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, responsáveis pelo prazer, que é a dopamina, que é a serotonina, que é a endorfina. Todas essas inas aí são neurotransmissores que são responsáveis pelas sinapses mesmo, né? Para que as sinapses aconteçam de uma forma harmoniosa. E quando elas estão em baixa, isso reverbera no corpo inteiro, em forma de tristeza, em forma de anedonia, que é a falta de prazer, de apatia, que é o desânimo. E se você tem uma pessoa, Vini tá dizendo aqui que tem depressão, e em 2013 ele tentou tirar a própria vida. Que bom que você tá aqui, que bom que você tá vivo, que bom que você entendeu que de alguma forma a vida vale a pena. E é exatamente isso que eu quero falar, sabe, gente? Porque o que é que acontece? Alguns aspectos da nossa existência são muito dolorosos. E para o deprimido, esses aspectos que são dolorosos, eles têm um nível maior de dor. Então, por exemplo, se eu que não tenho depressão sinto um bullying com um peso 10, quem tem a tendência para depressão sente com um peso 20. Por isso que a gente não pode comparar a nossa história, a forma como a gente reage com a forma como que um deprimido reage, né? E todos nós tivemos, na verdade a maioria de nós, me perdoe a tosse, tivemos uma história de vida difícil, que teve aspectos traumáticos, que teve aspectos de sofrimento muito profundo, e algumas vezes isso é tão profundo, abate tanto a nossa alma, que a gente não consegue mais responder aos estímulos da mesma forma que a gente respondia antes. Então, a depressão é diferente de uma tristeza, porque a tristeza ela tem uma causa. Então, por exemplo, se uma pessoa morre, uma pessoa próxima da gente morre e a gente entra num luto, essa tristeza ela tem uma causa, ela tem uma razão de ser e ela precisa ser vivenciada. Na depressão, é como se não tivesse uma causa específica, entendeu? Não tem uma causa aparente. Então a família diz assim, tá tudo bem, você tem mais a que agradecer pela sua vida, você tem tudo, você tem uma casa, você tem comida, você tem roupa pra vestir, você tem uma família. E por que você tá deprimido? É porque, gente, a depressão ela é como uma lente. Imaginem, se eu coloco uma lente azul, eu vou ver o meu mundo azul. Não é assim que acontece? Se eu coloco uma lente vermelha, eu vou ver o vermelho. E a depressão ela funciona como uma lente como o pessimismo, como a lente da negatividade, como uma lente onde não existe esperança, onde não existe sentido, onde não existe perspectiva e uma dor emocional muito profunda. E aí entra a ideação suicida, que é pensar, meu Deus, como é que eu posso parar de sentir essa dor? Como é que eu posso acabar logo com isso tudo, já que eu sou um peso para minha família, já que eu não tô conseguindo dar conta das coisas que eu tenho para fazer? Clarinha, minha princesa, seja bem-vinda. Se eu não tenho uma razão, algo que meu coração pulse, que meu coração palpite como antes, eu tenho sido um peso, eu não consigo sair de casa, eu não consigo sair do quarto. Pra mim, ter vontade de fazer as coisas, eu não consigo mais, eu não tenho energia, eu tô sempre cansado, eu tenho uma dor emocional muito profunda. Eu acho que a única solução pra mim é morrer. Quando um deprimido ele tenta tirar a própria vida, na verdade, o cerne lá da questão não é que ele quer morrer especificamente, ele quer fazer aquela dor silenciar, ele quer anestesiar a dor, sabe como é? E muitas vezes, muitas pessoas que, por exemplo, não têm ideações suicidas, eles partem para droga, por exemplo, que a droga é um amortecedor. A droga é uma anestesia para dor emocional. Uma outra, aqui ó, tem gente falando, Jamile tá dizendo que
ela se sentia um lixo, que ela passou por isso. E, gente, a autoimagem de uma pessoa com depressão é uma autoimagem completamente distorcida e sempre de uma forma depreciativa e inferiorizada. Então, eu não me sinto capaz, eu sou um peso, como eu já falei, eu me sinto um lixo, nada dá certo pra mim, a vida é muito difícil, a vida é muito complicada, nada do que eu faço vai dar certo, eu já tentei muitas vezes e nunca consegui, e a pessoa vai descendo cada vez mais num buraco, ou então, no desespero de sair, é como se a pessoa estivesse numa areia movediça, e quanto mais ela tenta sair, mais ela afunda, e quanto mais ela tenta, mais ela afunda. Sabe como é? Então é um processo muito difícil, é um processo extremamente complicado, tanto para quem passa, quanto para quem está no entorno, que é a família, que são os amigos. A depressão, ela é muito carregada de estigma, porque a gente não, quem tá de fora, como a pessoa que tá de fora não consegue sentir a dor profunda, tá de fora não consegue sentir a dor profunda de quem tá sentindo, então soa como mimimi, soa como falta de vergonha na cara, soa como preguiça, soa como falta de Deus. E não é nada disso. A bioquímica cerebral tá toda disfuncional, a forma de ver a vida tá toda disfuncional, as sensações físicas, os pensamentos e os sentimentos estão em desarmonia. E aí a gente precisa entender que isso é muito sério. Existem pessoas que precisam mesmo de psicoterapia, existem pessoas que precisam de uma intervenção medicamentosa, e não tem nada de mais nisso, não tenham preconceitos, não tenham estigmas com relação a isso. Exatamente, Vini, acha que é frescura, acha que é mimimi, e não é. Só quem passa que sabe o nível de dor, o nível de peso, de jugo que o deprimido carrega sobre as costas, e mais, o quanto eles querem sair disso. A intenção não é ficar lá, porque é difícil, é complicado sentir o que eles sentem, sabe? Então, a intenção é que aquilo acabe. E aí entra a ideação suicida e muitas vezes as tentativas de suicídio, e também entra a automutilação. Tá rolando toda terça-feira, 19h30, viu? Aí entra a automutilação, que no intuito de fazer a dor emocional parar ou diminuir muito. As pessoas se cortam, as pessoas se ferem, as pessoas puxam os seus cabelos. E o que é mais frequente, principalmente entre adolescentes, é a automutilação. Para vocês terem uma noção, eu tinha uma paciente que ela era borderline. Depois eu explico melhor. O borderline, ele tem ele é limítrofe, ele tem uma dificuldade muito grande nas relações interpessoais, um vazio existencial muito grande, onde eles se apegam com extremismo a alguma pessoa ou a alguém. Pra vocês terem noção, a dor emocional dessa paciente era tão profunda que ela se automutilou, só que enquanto ela se automutilava, ela escreveu o meu nome no próprio corpo dela. Entende? Então, assim, pra vocês verem que não é besteira, sabe? É a doença do século, é o mal do século. Isso precisa do nosso olhar de empatia, isso precisa do nosso olhar de compaixão. Tanto para quem vê, quem tá de fora e tá labutando, tá lidando com uma pessoa que tem depressão, quanto o próprio deprimido. Entender que isso é algo sério, que não pode ser deixado de lado, e que precisa de um olhar atencioso, de um olhar compassivo, de um olhar amoroso, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, dito isso, eu vou falar algumas dicas para as pessoas que estão passando por esse momento de depressão, para talvez minimizar aí os sintomas, ou para ajudar a lidar melhor com toda essa gama de sensações, de pensamentos e de sentimentos. Se você não acompanhou a live anterior, ela tá lá no meu canal no YouTube. O link tá na minha bio. Eu não vou entrar nos pormenores que eu entrei na semana passada para não ficar repetitivo, e também para eu aproveitar o tempo para falar sobre exatamente sobre o que eu vim falar hoje. Tá bom? Vini tá
falando mais coisa. Quando eu tentei contra a minha vida, tomando veneno, eu acreditava que só acabando com a minha vida, subiu, eu não consegui mais ver. Mas é uma série de estigmas e de paradigmas e de crenças limitantes que vão colocando o deprimido cada vez mais para baixo. E a família, quando não sabe como agir, às vezes alimenta a depressão. E é bem difícil isso, né? Porque mesmo com a intenção de ajudar, acaba atrapalhando. E é isso que eu vou falar agora. Então vamos lá para as dicas. Eu anotei aqui para não me esquecer de nada. Como o deprimido ele tem uma lente disfuncional, uma lente negativa, uma lente pessimista frente ao mundo, quando ele se olha no espelho, ele só vai ver as mazelas, as limitações, as fraquezas, os pontos fracos, as vulnerabilidades, tudo, entre aspas, bem grande, que ele acha que é ruim, da própria personalidade deles. Então, quando eles se veem, eles veem com essa perspectiva. Mas, gente, quem é que vai gostar de uma coisa que é só, entre aspas, ruim? E aí, quando eles se veem no espelho, quando eles se olham, eles veem só a perspectiva negativa da coisa e eles começam a se odiar. E se odiando, eles vão odiar a vida, eles vão odiar os estímulos que estão ali perto deles, eles vão começar a bloquear até as tentativas de ver de uma forma diferente, até porque isso gasta uma energia surreal. Quem já passou sabe. Então, a intenção é se concentrar nos pontos fortes. E por isso que o autoconhecimento é muito importante. Porque assim, a gente tem que ver que nós somos luz e sombra, né? Nós temos realmente muitas vulnerabilidades, e isso eu já falei até nas lives anteriores, principalmente na live de ansiedade, que as nossas fraquezas, elas têm uma razão de ser. Freud diz que nós somos seres desejantes. No momento em que a gente não tem falta de absolutamente nada, que a gente é perfeito, a gente vai estagnar e não vai mais para lugar nenhum. Então, assim, no frigir dos ovos, de uma forma bem objetiva e prática, as suas limitações servem para te colocar em movimento, para que você supere. E assim que você supera essa limitação que está na sua cabeça, você vai enxergar outras. E, de fato, temos limitações. Somos seres humanos, não corre sangue de barata nas nossas veias, então teremos limitações. Porém, se a gente só foca nas limitações, é claro que a gente não vai ficar felizinho, não vai ficar super esperançoso frente à vida, só vendo o lado negativo das coisas. Então a intenção é que a gente comece a se ver também da perspectiva positiva, né? Nós não somos só vulnerabilidades, nós somos dons, talentos, habilidades, competências, capacidades que nos fazem ser seres únicos, e que são essa perspectiva do que você tem de fortaleza dentro de você, que vai te ajudar a ver os recursos que você possui internamente para lidar com a tristeza crônica e com todas a gama de sensações e de pensamentos e de sentimentos que a depressão traz. Então a intenção veja o seu lado positivo e foque neles. Mas, Isaura, eu não tô conseguindo ver, eu não consigo ver nada, eu só consigo ver a parte negativa, a parte feia, a parte que eu odeio. Então você vai escolher uma pessoa que seja da sua confiança, que você ame de verdade e que te ame de verdade também, onde você sinta amor, onde você sinta aceitação incondicional, onde você sinta não julgamento e não crítica, e você vai perguntar, amigo, amiga, mãe, pai, primo, tio, seja lá quem for, você vai perguntar: quais são os aspectos da minha vida que você vê que são positivos? E o importante é começar a acreditar nisso. E aí, com essa pessoa, ou no processo terapêutico, que eu acho que é extremamente importante, independente de qualquer coisa, todo mundo precisa de terapia, vai começando a se lembrar onde foi que você foi forte, onde foi que você conquistou aquela coisa que você achava que não ia conquistar, mas acabou conquistando. Há 10 anos atrás eu fiz isso e aconteceu isso e foi super positivo. Começa a relembrar essas conquistas, né? Porque, gente, a gente não é só negativo, não. E eu preciso que vocês entendam, eu preciso que vocês olhem a vida por essa perspectiva, porque a vida já é desafiadora demais, e se a gente só olhar pela perspectiva negativa, a gente não sabe. Além disso, então é importante reconhecer esses pontos fortes, identificar,
focar neles. Foca nos pontos fortes, foca no positivo, foca no que tá te fazendo bem. Porque o que tá te fazendo mal, você já sabe de carteirinha, de có e salteado, e a intenção não é mais explorar isso, é explorar o que tá desconhecido e que muitas vezes os seus olhos não estão conseguindo ver, certo? Outra coisa que é muito, muito importante. O que é que a depressão faz? E por isso que eu acho que ela é terrível. Ela vai tirando sutilmente a nossa vontade de viver. Tirando o sentido das coisas, o significado das coisas. Então, assim, aquilo que era muito importante pra gente deixa de ser, vai deixando vai perdendo a importância, sabe? Quando você olhava de uma forma apaixonada pra determinada coisa, pra determinada pessoa, de repente, entre aspas bem grandes, do nada, aquilo começa a perder a importância. Então, gente, existe uma coisa no mundo que é o seguinte, e que eu tenho ciricutico quando eu ouço, que é a tal da força de vontade. Porque o que é que a gente espera quando a gente diz assim, ó, você precisa, fulano, ter força de vontade? Uma mãe que diz pra um filho que tá com depressão, né? Você precisa ter força de vontade. Aí a gente acha o quê? Que a força de vontade é um espírito que baixa, onde eu vou começar a ter vontade de fazer as coisas. E isso está completamente equivocado, porque muitas pessoas acham que não têm força de vontade porque não têm vontade de fazer as coisas. E se elas não têm vontade, elas não fazem. E se não fazem, se frustram. Então a intenção eu quero quebrar, por favor, e se permita, abra o seu coração e a sua mente para quebrar isso hoje. Porque o que acontece? A motivação, gente, ela não vem antes. A motivação, ela é uma consequência. Então, por exemplo, se você espera a vontade vir, a vontade não vai vir. Ou ela vem, um dia ela vem, outro dia ela não vem. Vocês conseguem compreender? Um dia você tá super com vontade de fazer as coisas, no outro dia você tá super sem vontade, no dia que você tem, você faz. A intenção não é essa. Porque sabe o que é que acontece? Principalmente na depressão. Na verdade, principalmente não. Isso acontece em vários vieses, inclusive. Quanto menos você faz, menos você tem vontade de fazer. E quanto mais você faz, mais você tem vontade. Pensem comigo. Eu até falei isso um pouco na semana passada. O que acontece? Quando você vai malhar, mesmo sem vontade, você começa a produzir endorfina, que é uma consequência direta do exercício físico, por exemplo. Inclusive, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Então, é uma consequência direta do exercício físico. E aí o que acontece? Você só vai ter acesso à endorfina se você for mesmo sem vontade. E quanto mais você vai vendo que o seu corpo vai ficando da forma como você gostaria, você vai se sentindo mais ativo, você vai vendo que a vida tá mais em movimento e mais você tem vontade de fazer. Então, dentro da depressão especificamente, a vontade é a coisa que mais é arrancada de dentro de um ser humano. É a motivação e é a vontade. Então, para de esperar a vontade vir. Vai sem vontade mesmo. Isaura, a única coisa que eu quero é deitar na cama, é apagar a luz e ficar em posição fetal. Eu te entendo, respeito a sua dor, entendo de verdade o que você pensa, o que você sente e como você tá se sentindo. Mas a intenção é, eu tô com vontade de deitar e de não levantar nunca mais, mas você vai levantar mesmo sem vontade. E vai fazer as coisas mesmo sem vontade, porque quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer. Então, não espera, por favor, não espera a vontade. Para deprimidos e não deprimidos, a gente não vai mais esperar ter vontade de fazer aquilo que a gente acredita que é certo, aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que nos movimenta, mesmo enquanto não está nos movimentando. A gente vai sem vontade, faz as coisas sem vontade, porque quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Certo? Então, primeiro, se conecte com seus pontos fortes e foque neles. Segundo, faça as coisas sem vontade mesmo. Partiu a academia. Terceira coisa, vocês precisam entender que as situações, elas são individuais e únicas.
Sabe o que é que a gente faz muito? E isso também não tá só dentro do viés da depressão. Se eu fui... Como é que eu vou fazer? Eu peguei o meu currículo e fui colocar numa loja ou num lugar onde recebe currículo, certo? Certo. Meu currículo não foi aceito. O que é que a tendência do ser humano é? Tá vendo, colocar currículo não funciona. Então eu não vou mais colocar currículo porque eu criei uma expectativa, me frustrei e eu não quero me frustrar novamente. E aí a gente toma aquela única situação, generaliza ela pra todas e aí nunca mais a gente tenta colocar currículo. Da mesma forma, me veio aqui na mente, eu vou falar, uma prova de autoescola, principalmente a prova prática, que é muito difícil, que é traumatiquíssima, não é verdade? A gente treina a perna, pra mim foi super traumático. Aí a gente passa por esse trauma e perde. Aí a gente pensa o quê? Tá vendo? Eu não nasci pra dirigir. Eu não vou mais tentar novamente, porque se eu tentar eu vou me frustrar e vou perder de novo e vou ficar mais traumatizada. Então a gente acaba começando a fugir de experiências que podem ser potencialmente reforçadoras pra gente por causa de 1, 2 ou 3 vezes onde aquilo que a gente concentrou a nossa energia não deu certo. E a gente não pode entender e pegar uma situação que é individual e única e generalizar, porque isso faz com que a gente paralise. E ainda mais se a depressão tiver associada à ansiedade ou num processo ansioso, a nossa tendência é fugir daquilo que causa dor, daquilo que causa sofrimento. Mas a gente precisa entender que a dor, ela faz parte da nossa vida. A dor, faz parte, ela é inerente, era essa palavra que eu queria dizer. Ela é inerente ao ser humano e mais, ela precisa acontecer. Sabe, sem dor, sem as dores de parto, a criança não sai. Várias coisas na nossa vida precisam doer para acontecerem. E isso não faz da vida difícil ou complicada ou ruim. Muito pelo contrário. E isso também, gente, eu queria que vocês começassem a entender. Essa é uma das chaves, sabe? Para a inteligência emocional e para o nosso bem-estar. É entender que a dor faz parte. Quando a gente começa a enxergar a dor de uma forma diferente, enxergar a dor de uma forma diferente, a nossa vida muda. Eu lhe digo por experiência própria. Quando a gente começa... Sabe aquela frase que... ai, meu Deus, como é aquela frase? A dor é nanana e o sofrimento é opcional. Como é, gente? Me ajudem, me lembrem. Esqueci, mas é como se fosse assim, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E a dor, ela vem, mas o sofrimento é como a gente é uma reação à dor, uma reação disfuncional à dor. Então vamos tentar começar a identificar que as situações, elas são únicas. Então, teve uma situação de bullying, teve uma situação de traição, teve uma situação de separação conjugal, teve uma situação de abuso físico, psicológico, emocional. Essas questões, maus tratos, rejeição, tudo isso dói muito, mas a gente não precisa achar que, por exemplo, que se um casamento não deu certo, nenhum outro vai dar. Se um relacionamento não deu certo, nenhum outro vai dar, sabe? Porque se a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. É isso. Se a gente identificar, se a gente começar a generalizar todas as situações negativas que aconteceram com a gente, eu não seria palestrante mais. Porque eu já tive várias palestras onde não foi da forma como eu gostaria, eu não tive o retorno que eu gostaria, eu já recebi muitas críticas. Então, se a dor for um parâmetro pra gente não fazer as coisas, a gente não vai fazer nada, a gente vai vegetar. E a intenção não é isso, certo? Então, entender que as situações passadas, elas são individuais e únicas. Não vamos generalizar, não vamos... A dor é inevitável, é isso, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. É isso. Então vamos na dor inevitável, ressignificar essa dor para que ela promova transformação, crescimento, evolução. E o sofrimento, que é uma reação exacerbada à dor e que não nos leva a nada, a gente vai deixar ele não existir, tá bom?
Então, outra coisa que o deprimido precisa, que é dar um novo significado aos acontecimentos que causaram desconforto, removendo o estigma. Aqui, Dani tá perguntando se tem algum mecanismo para evitar. Primeiro de tudo, para evitar a generalização. É entender que as situações, elas são únicas. Então, se você vê, por exemplo, poxa, Isaura, eu dei uma aula e a minha aula não foi legal, e eu acho que eu sou uma péssima professora. Você vai lá na sua história de vida, obviamente que com racionalizando, né, com o pensamento e com a visão positiva. E você vai falar, não, mas aquela aluna falou que eu era uma excelente pró. Lembra daquela turma em 1957 que eles me amaram e eles fizeram uma homenagem pra mim? E aí você vai desconstruindo essa crença limitante. Inclusive, eu acho que eu quero gravar uma live sobre crença limitante. Espera ainda. Que vocês precisam, por exemplo. Presta atenção numa coisa. Existem acasos, eu não sei se tem algum ateu aqui na live de hoje, mas assim, eu particularmente não acredito em acasos. Eu acredito que o universo sempre conspira a nosso favor e que existe um propósito para todas as coisas, certo? Então assim, mas Isaura, existiram muitas coisas que foram extremamente dolorosas para mim. Eu sofri demais, é muito difícil pra mim superar isso. Eu tô paralisada, eu tô traumatizada, eu não quero viver isso novamente. Eu entendo mais uma vez e respeito a sua dor, mas será que você pode encontrar algum propósito escondidinho nisso? Sabe uma coisa? Existem várias pessoas, isso acontece muito, inclusive, na comunidade evangélica, né? Que são os tais dos testemunhos. Por exemplo, pessoas que foram abusadas Tem uma menina aí, Eva Luana. Ela foi abusada pelo padrasto, ela teve 5 abortos, ela passou, sei lá, vários anos, 8 ou 9 anos aí sendo abusada pelo padrasto, todos os tipos de abuso que você possa imaginar. E hoje ela decidiu denunciar, e hoje ela é um canal, ela é uma porta, ela é um instrumento para que muitas mulheres, muitas meninas, muitas adolescentes possam se sintam encorajadas para denunciar e para superar essa história. E assim, com isso, eu não quero que vocês me interpretem mal, dizendo assim, mas Isaura, você está dizendo que as coisas ruins, a maldade precisa continuar acontecendo. Não. Eu acho que todas as pessoas que estão me ouvindo agora, a gente precisa ser um canal do bem. A gente precisa ser um canal do amor, um canal da compaixão, um canal da empatia. Mas a gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem controle? A gente tem controle das coisas, de como a gente reage a determinados fenômenos que acontecem com a gente, sabe? E se a gente começar a dar sentido a algumas coisas muito ruins que aconteceram, a gente pode ressignificar, ou seja, dar um novo significado. Um significado que seja uma válvula propulsora para o nosso avanço e não para a nossa, sei lá, regressão, ou para que a gente fique estagnado no mesmo lugar. Então para e pensa, o que é que pode ter acontecido? De que forma o universo conspirou a seu favor? Talvez você precise falar sobre o que você sofreu. Talvez, óbvio que depois de uma cura, né? Porque se você fala e a ferida tá aberta, cada vez que você toca no assunto, se não for para pessoas de confiança ou em psicoterapia, é como se você estivesse tirando a casquinha e botando a ferida para ficar viva de novo, sabe? Mas assim, sempre tem um significado. E às vezes a sua cura significa a cura de muitas outras pessoas, gente. Da mesma forma como eu compartilhei com vocês, por exemplo, sobre a minha insegurança, lembra? Meu maior calcanhar de Aquiles, a coisa que eu mais odiava em mim, sendo superado, que foi que eu superasse e alcançasse muitas vidas, sabe? E eu falo isso com toda a humildade no meu coração.
Eu olho pra uma pessoa insegura e eu digo assim, eu sei o que você tá vivendo, eu sei o que você tá pensando, eu sei exatamente o que você tá sentindo, mas é possível a gente superar, é possível a gente dar um avanço, é possível a gente ser uma voz que cure outras vidas, sabe? É no lugar da sua dor que vai emanar a cura. O poeta Rumi, ele diz assim, ó, que a luz entra exatamente por onde ai meu Deus, a luz entra exatamente, eu vou esquecer, mas depois eu coloco pra vocês, onde tá a ferida. Sabe onde você foi mais machucado, onde você tá mais dolorido, que a luz entra e sai de dentro de você? Então vamos propagar cura e não feridas, porque se você for parar pra perceber, a maldade, a disfunção da nossa sociedade é exatamente essa. Feridos que não curam, que só ferem. A gente foi ferido na nossa infância, aí a gente cresce, vira pai, vira mãe, que ferem os nossos filhos. Ou a gente foi ferido em uma determinada área da nossa vida, por exemplo, numa relação conjugal, uma relação afetiva, e a gente ficou tão mal e criou tantos muros, tantas barreiras, que a gente acaba ferindo nas nossas próximas relações, justamente para que a gente não se fira novamente. Mas que nós possamos ser, que a gente possa ser curados que curem e não feridos que ferem. E o deprimido possui feridas imensas, que tá lá no nível inconsciente, que muitas vezes ele nem dá conta, ele nem se dá conta do que é na verdade, ele nem faz ideia do que está acontecendo mesmo lá no nível inconsciente, que é 90% do que a gente pensa, sente e faz, a gente não sabe por quê. Olha só que louco isso. Então, assim, a gente só sabe 10%. É só aquela partezinha ali do iceberg que a gente consegue ver, mas o iceberg é 10 vezes maior embaixo da água, e isso que representa o nosso inconsciente. Por isso que a terapia traz isso à tona. Gente, meu Deus do céu, já tá terminando. Mantenha-se ativo. Quem tá com depressão, a tendência é paralisar, mas a gente vai se forçar. A vida é movimento. Eu amo frases, vocês já perceberam, né? E tem uma frase que diz assim: a vida é como andar de bicicleta. A gente só mantém o equilíbrio estando em movimento. Essa frase é muito top. Eu até coloquei ela num vídeo meu, que eu tô dançando, porque de fato a vida é uma dança. A gente não pode parar. Quando a música parar, nós temos que continuar dançando, porque às vezes não é a música que a gente espera. Sabe, simbolicamente, metaforicamente, às vezes a nossa dança, a música que embala a nossa dança é o vento que bate na árvore. Sabe? É a buzina de um carro avisando ao outro. Sabe como é? Então, assim, a gente precisa estar em movimento. Quanto menos a gente faz, menos a gente tem vontade de fazer. Mas quanto mais a gente faz, mais aquilo ganha sentido e significado. Então mantenha-se ativo. Continua indo para os encontros dos amigos, continua indo trabalhar, se você é religioso, é espiritualista, vai para a igreja, mantenha a fé viva, porque a fé é como um escudo protetor. E com isso eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando mesmo de você acreditar em algo que é muito maior que você, em algo que conspira sempre a seu favor e que tá com tudo sob controle. Mesmo quando a gente perde o controle aqui da coisa, existe algo maior que está sob controle de tudo. Uai, tem uma muriçoca aqui. Então investe nisso. Atividade física, que a gente já tá cansado de saber, para deprimidos e não deprimidos. Mas, por exemplo, no caso da depressão, é muito, muito, muito importante, porque você coloca para movimentar os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, e o principal deles é a endorfina. Gente, tem gente que é viciada em endorfina, pra vocês terem noção. Tem pessoas que vão malhar todos os dias justamente para ter aquela sensação depois do exercício físico, da produção da endorfina. É um prazer extremo. E no caso da depressão, o prazer é aquilo que mais falta
né? A tristeza, ela é crônica, ela oprime, ela enrijece, ela inferioriza. E quando a gente faz as coisas mesmo sem vontade, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade, sair dessa espiral descendente pesada. A gente respira novos ares. Então faz atividade física. Eu preciso também. Eu não faço atividade física e eu preciso muito. Boa alimentação. Eu tenho muita vontade, inclusive, de fazer uma live ou entrevistar algum nutricionista, porque, gente, existem alimentos que são antidepressivos. Quer ver um alimento que é antidepressivo? Esse eu tenho certeza. O grão de bico. O grão de bico tem propriedades antidepressivas. Vocês acreditam? Ou seja, a nossa alimentação tem tudo a ver com o que a gente é, né? A gente é o que a gente come. Eu também preciso, né? Abrindo um parêntese, cuidar mais da alimentação. Mas quanto mais a gente se alimenta bem, mais o nosso corpo ele harmoniza, sabe? E como corpo, alma e espírito estão intrincados e um interfere no outro, quanto mais o seu corpo estiver bem, mais a sua mente vai estar bem, mais as suas emoções vão estar bem, mais a sua alma vai estar bem. Não se isole. Tá deprimido? Não se isole. Pessoas que estão aí com pessoas que têm depressão, não isola. Tá ali juntinho. Às vezes a gente sente vontade mesmo de se isolar, sabe? De não querer ver ninguém. Até porque, como a gente tem uma autoimagem, os deprimidos, no caso, né? Os deprimidos, no caso, né? Eles têm uma autoimagem muito distorcida e muito negativa. Eles acham que eles são desinteressantes. Então, eles já não querem socializar a partir daí. E às vezes não tem vontade mesmo, não tem energia pra sair, não quer conversar, não quer expor. Mas é uma coisa que a gente precisa aí, devagarinho se forçando. Da mesma forma que não se isolar está intimamente relacionado com expressar, compartilhar suas emoções. Mas aí o deprimido diz assim: Isaura, todo dia eu sinto a mesma coisa, meu amigo já deve estar estafado de mim. Fale. 1000 vezes, tô mal, 25 vezes tô mal, 25 vezes fale. Porque quanto mais você se isola, mais você vai ter vontade de se isolar. E nós somos seres sociáveis. É no momento desse que você para de pensar na depressão, sabe? Que você começa numa conversa, você é obrigado a pensar em outras coisas, e aí você já dá uma baixa na tristeza crônica, e aí você já dá um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali, mesmo se for 30 minutinhos, e quando você volte pra estaca, entre aspas, zero, de como você estava deprimido, foram 30 minutos a menos de depressão, e isso já é muita coisa, não é? Então compartilhe. E quem é a pessoa, gente, ideal pra gente compartilhar? Principalmente quem tá deprimido é o psicólogo. Mas, como eu falei antes, escolha alguém que seja da sua confiança, que não vai te julgar, e conversa com essa pessoa. E estruture seu tempo. Uma outra coisa que o deprimido não consegue fazer a desorganização interna reverbera externamente. Então ele não sabe o que fazer, onde fazer, quando fazer, não sabe o que é que vem antes, não sabe o que é que vem depois, não tem uma rotina pré-estabelecida, e isso vai retroalimentando a depressão. A intenção faz uma rotininha, estruture seu tempo, experiencie coisas onde você pode ver o começo, o meio e o fim, mesmo sem vontade. Lembra que não é a vontade que a gente está analisando aqui, é o fazer mesmo sem vontade. Então estruture o seu tempo, organize-se o máximo que você puder, e se você não consegue sozinho, pede ajuda aí às pessoas de confiança que você consegue entender. Meditação, respiração consciente, banho consciente, comida consciente, ou seja, enquanto eu tomo banho, eu tô pensando no banho que eu tô tomando, eu tô sentindo a água caindo, eu tô sentindo o cheiro do sabonete, a mente vai vagar, mas você vai trazer de novo. Comer a mesma coisa, sente todas as texturas do alimento, sente se esse aqui é mais durinho, esse aqui é mais molinho, sente o sabor, sente descendo pela goela, sabe? Vai sentindo, da mesma forma a respiração, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Se você consegue se concentrar nessas 3 coisas que são básicas,
tipo assim, 20 minutos na comida, 10 minutos no banho, 20 minutos de respiração consciente já é 5 minutos. 10 minutos a menos de tristeza crônica, né? E exercite o otimismo, a positividade como 3 motivos para agradecer todos os dias quando você estiver tomando banho de noite. O que é que vai pensar? Poxa, o que aconteceu de bom no meu dia hoje? Eu não quero aqueles motivos para agradecer generalistas, como eu agradeço pela vida, eu agradeço pelo meu teto. Não, eu quero coisas específicas. Eu lembro que um dia eu tava no consultório e eu levei uma pera pro consultório. E no outro, eu não comia pera num dia, e no outro dia eu lembrei, eu tava morrendo de fome. Eu lembro que eu tava, tipo, há mais de 7 horas direto sem comer. E aí eu lembrei da pera, e a pera tava tão gostosa. Sabe aquela pera molinha, que derrete na boca, super docinha? Quando eu fui fazer meu exercício de gratidão de noite, eu agradeci por aquela pera. E senti todas as sensações como se eu tivesse comendo a pera naquele momento. Então são coisas específicas, tipo, poxa, eu quero agradecer, obrigado por aquela palavra que meu amigo me disse hoje de manhã, que eu tava tão triste, aquilo deu um acalento pra minha alma. Ai, obrigada pela andada, pelo sol batendo no meu rosto, e quando eu tava com frio, o sol, sabe? Essas coisas específicas. Façam exercício da gratidão todos os dias, pelo menos 3 motivos pra agradecer, e peça ajuda. Não tá conseguindo sozinho, não tem problema, vai pro psicólogo, inicia uma psicoterapia urgentemente. E aí o psicólogo vê se precisa de intervenção de psiquiatria, se precisa de intervenção medicamentosa. Não tem problema. A gente toma... Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente toma um remedinho pra passar dor de cabeça. Quando a gente tá com febre, a gente toma um antitérmico. Quando a gente tá com dor, a gente toma um quê? Anestésico. Não é anestésico. Enfim, aquele... Quando a gente tá com um processo inflamatório, a gente toma anti-inflamatório, então não tem problema. É só pra... Bruno, meu bem, saudade de você. É só pra dar uma equilibrada nos neurotransmissores que eu te falei, lembra? Endorfina, serotonina, dopamina. Pra dar uma equilibrada, uma harmonizada nesse humor, pra terapia poder entrar. E é top. Analgésico, Lange! Exatamente, analgésico. E agora, gente, que só faltam 15 minutos, eu vou falar um pouquinho... Ah, falta uma coisa. Olha só. 2 coisas. Entendam que a dor não é pra gente fugir. A dor é pra ser sentida. Lembra que a dor, ela tem um porquê. Quando a gente sente dor, significa que alguma coisa tá fora do prumo. E uma dor é um alarme, é uma sinalização de que algo não vai bem. É só isso. Se você olha para essa dor, identifica o que é que está acontecendo, qual é a mensagem que ela quer passar, ela vai embora. Então, a nossa intenção, deprimidos e não deprimidos, é olhar para a nossa dor, voltar para a nossa dor, deixar ela ser. Sabe? Isaura, isso é muito sadomasoquista, Isaura. Como é que a gente vai sentir dor? Não tá sob o nosso controle. Se tá doendo, não tá sob o nosso controle. Vocês entendem? Significa que alguma coisa tá reverberando. Tá ecoando dentro da gente. E se a gente tentar fugir, isso não significa que a dor não vai existir mais. É melhor que a gente cure logo ela, que a gente faça o curativo que a gente precisa fazer, que a gente limpe, que a gente faça tudo que... Sabe? Faça uma limpeza, uma higienização, para que ela deixe de existir. Então, a intenção não é fugir da experiência da dor, porque quando a gente foge da experiência da dor, sabe o que acontece? A gente foge também de aspectos significativos da nossa vida. A intenção é olhar para isso, identificar o que é que está acontecendo e curar. Não é fácil, mas é simples. E se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. E se desidentificar dos sintomas, que é o seguinte: você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Você pode estar se sentindo um lixo, mas você não é um lixo. Você pode pensar que você é um peso, mas você não é um peso. Entende? E a gente precisa identificar que pensamentos, eles são como ondas. Eles vêm e vão embora. E a gente não precisa achar que o pensamento é uma verdade absoluta, porque não é.
Então, porque se fosse uma verdade absoluta, só se torna uma verdade a não ser que a gente implique energia para que seja. Porque assim, eu sou milionária, minha conta continua a mesma coisa, eu não tô vendo aqui chovendo dinheiro. Se eu penso que eu sou uma milionária, mas eu faço por onde, aí sim a gente começa a poder acreditar, e aí sim aquilo vira uma verdade. Mas enquanto o pensamento tá aqui, eles só são como ondas, eles vêm e vão embora. Então, às vezes a gente pensa assim, eu preciso morrer. E aí a gente começa a pensar em como morrer. E a intenção não é essa, porque você não precisa morrer. Você precisa viver e viver bem. E a intenção é que você viva bem. Não é viver cheio de dor, cheio de tristeza, cheio de pessimismo pesado e desconfortável. Não. É que você olhe pra você, identifique o que é que tá faltando e vamos trabalhar nisso, para que você tenha uma vida abundante, de plenitude, transformada e que possa ser um canal para transformar outras vidas, certo? E aqui eu vou falar rapidamente sobre os amigos e familiares que estão passando por essa situação junto com alguém que está deprimido. Olha só. Depressão não é falta de Deus, não é mimimi, não é frescura, não é preguiça e não é falta de vergonha na cara. É uma doença séria e que precisa de cuidados específicos. Então, Isaura, meu pai, meu filho, meu amigo não quer procurar ajuda e eu não tô aguentando mais e tal, e tal, e tal. Quem tem que procurar ajuda, então, é você. Procura psicoterapia para ser orientado em como lidar com seu amigo, com seu parente, com seu filho ou com seu pai. Isso é super comum. Eu atendo várias pessoas onde o deprimido em si não tá aceitando ajuda terapêutica e a mãe vai pra mim e a gente compartilha, ela trata as próprias questões dela, porque é extremamente difícil, gente. É muito difícil lidar com um deprimido. Porque, por exemplo, há uma oscilação de humor muito grande. A depressão não é só tristeza, a depressão também é a agressividade, a irritabilidade, o deprimido, ele tenta afastar o outro ser humano. Ele tá tão mergulhado naquela dor que ele não vê outra coisa senão dor. Então ele tá ali no instinto de defesa. O que é que precisa? Busca ajuda psicoterapêutica, que o psicólogo vai poder lhe ajudar e vai te dar orientações mais específicas, sabe? Mais detalhadas para o caso do seu amigo, do seu parente, e que vai movimentando o sistema em prol da harmonia, no humor, entendeu? Sua escuta profunda, não julgadora e de aceitação incondicional é crucial, mesmo que não pareça, mesmo deprimido não te agradeça, isso é importante para ele. Se você não tá sabendo o que falar, não fale nada. Simplesmente diga assim, eu estou aqui, eu tô aqui pertinho, eu não sei o que te dizer nesse momento, mas eu tô aqui com você. E fica perto lá calado. Sua escuta é muito importante, para de julgar o deprimido. E, gente, eu sei que é difícil, sabe? É muito complicado, porque são passinhos de formiguinha mesmo. Mas que seja, porque é melhor que ele esteja vivo do seu lado, onde você vai precisar exercitar sua tolerância e sua paciência, do que em outras circunstâncias que a gente não precisa nem falar. Outra coisa, nem sempre há uma razão para tristeza crônica, para depressão. Então não diz assim, poxa, você tem uma vida maravilhosa, nós estamos aqui, você tem comida na mesa, você tem uma cama, por que tá tudo bem? Não está tudo bem, porque se estivesse tudo bem, o deprimido não estaria deprimido, não é? Então é importante dizer como é que você está se sentindo. O que você está sentindo hoje? É mais dor? É mais tristeza? É um ressentimento? É uma agonia? É uma angústia? É uma raiva? Vamos tentar nomear essas coisas. E entendendo que se a coisa tá ali é porque tem um motivo, mesmo que a gente não saiba qual é inicialmente, que o motivo esteja subjacente. O deprimido não quer te machucar, ele só tá se defendendo para que não tenha... Ele tá tão desenergizado, tão sem vitalidade, que ele tá mais se protegendo do que qualquer outra coisa. E talvez em alguns instintos desse de defesa ele pode te atacar. Mas entenda que não é nada pessoal. Ele só quer o seu acolhimento, o seu amor e aceitação incondicional. Certo?
depressão não é uma escolha. Gente, para pra pensar. Será que hoje eu acordei e decidi ficar deprimido? Não, depressão não é uma escolha. É uma doença que, se tá ali, tem uma razão de ser e precisa de cuidados específicos, como eu já falei. Vai precisar da sua paciência, da sua tolerância, da sua consistência, do seu amor e tudo mais que eu já falei. Eu botei 13 dicas aqui, mas eu não vou falar sobre todas as 13. As 13. Olha só. Pode ser que aconteça episódios de vitimização. O deprimido pode fazer assim: ó céus, ó vida, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu nunca conquistei nada, eu sou um peso, eu sou um fardo, a minha vida não tem sentido. E muitas pessoas, para conseguirem atenção, acabam adoecendo. Não só com depressão, mas com todos os tipos de coisa. Por exemplo, isso é muito comum em criança. Criança adoece, sente febre mesmo, de verdade, para ter a atenção dos pais. Mas imagine o nível de carência afetiva que essa criança tem a ponto de precisar adoecer para ter atenção. Então a intenção é, se você identifica que o deprimido tá querendo chamar atenção, tem outra coisa que eu tenho o ciricutico, tá querendo chamar atenção. Pessoas, prestem atenção, crianças também, isso é muito comum. Se alguém tá precisando se comportar mal, precisando adoecer ou fazer qualquer coisa, entre aspas, negativas, para ter atenção, significa que a atenção é muito importante para ela. Então a gente precisa ver com cuidado o que a gente vai fazer. Escolher bem as palavras, escolher bem as estratégias, fazer tudo que está ao seu alcance, porque não é fácil. Mesmo se tiver com a função, se a depressão tiver a função de ter atenção, ela é dolorida da mesma forma. E a gente não quer ver os nossos maiores, os amores das nossas vidas, né? Os amigos e parentes, enfim, sentindo dor. Então a gente vai ser canal também de positivo, certo? O deprimido precisa e gosta de palavras gentis, de acolhimento, de colo, de dengo. É importante, mesmo eles dizendo que não, mesmo eles querendo evitar, não deixa ele sozinho. É importante saber a linha é muito tênue entre respeitar a individualidade, você precisa estar atento a isso, entre respeitar a individualidade e ir, mesmo sem o deprimido querer. Por isso que você precisa se conectar. E é isso que eu quero focar aqui. Conexão, peito com peito, empatia. Se colocar no lugar dele e ver através dos olhos dele, não é através dos seus olhos. Vocês entendem? Porque se eu tenho uma história de vida onde eu não tenho a tristeza crônica, eu nunca vou saber o que está acontecendo com ele. Mas se eu olho a partir do olhar dele, eu tenho mais propriedade para fazer o que eu preciso fazer. E aí entra a intuição. É aí que entra a nossa voz. Intuição não é emoção. Intuição não é razão, intuição é a nossa identidade, a nossa voz falando, sabe? E eu preciso que exista essa conexão entre você e a pessoa que você ama que tá deprimido. E deprimido, se você estiver me ouvindo, tá aqui na live, tá me ouvindo, é preciso ter essa conexão com pessoas que você confie. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, algum tio, amigo, quem quer que seja, sabe? É essa conexão que vai salvar. Sabe quando a gente tá se afogando e que precisa de uma mão pra puxar a gente, pra a gente respirar? É exatamente isso. E, gente, entendam o seguinte, que a depressão, ela é muito séria, mas ela tem solução. Se não tivesse solução, eu não precisaria, né? Tá aqui existindo, porque o psicólogo é exatamente isso, para tirar o deprimido dessa zona de tanta dor, de opressão e de negritude. E eu quero dizer o seguinte, a gente nasceu para ser feliz e pleno. E a gente não pode, não deve, nem merece menos do que isso. Existe possibilidade, existe saída sim. Existe vida em abundância que é prometida para você. E eu te prometo, se você tá me ouvindo, eu te prometo que existe solução. Procura ajuda, tá? Procura ajuda. Não deixa isso
te oprimir mais. Existe saída, existe uma forma diferente de lidar com essas coisas, com essa dor. E tudo o que precisa é de um olhar positivo frente à vida. A live vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Se você quiser compartilhar com alguém, beijo!